Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está ouvindo isso aqui, mas para mim é bom dia. São 10 horas e 3 minutos do dia 16 de setembro de 2024. Eu sou o William, o seu host desconhecido preferido. E esse é o cara. Cadê meu podcast? E pro episódio de hoje, eu vim falar um pouco sobre as motivações, sobre as inspirações e sobre as aspirações desse meu, meu projeto, desse meu trabalho. Seria um trabalho, né? Seria um trabalho, acho que eu tô devendo isso pra vocês. Eu comentei muito meio que por cima sobre tudo, pegou tudo meio andando, as coisas. E eu acho que eu devo isso, né? Da onde surgiu a ideia, como surgiu a ideia, por que surgiu a ideia, as inspirações por trás da ideia. E as aspirações e até mesmo, quem sabe, ideias futuras, né, para trazer aqui para vocês. Enfim, eu já comentei meio que por cima aí que eu falei que eu precisava gravar isso aqui porque tava meio que endoidando, sei lá. Eu realmente não lembro o que eu já trouxe para vocês. É, Mas a ideia inicial. Lembrei. Falei que desde o ano passado isso aqui já era pra estar acontecendo, né? Desculpa, perdão. Desde o ano passado isso aqui já era pra estar acontecendo. Porque foi quando eu tive a ideia. E como surgiu essa ideia? Porque assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir outras pessoas, sabe? Desde muito pequeno eu gosto de aprender, né? Sobre qualquer assunto. A pessoa falando me encanta. Seja sobre a vida dela, sobre o que ela sabe, né? O que ela estudou e tá nos ensinando. Enfim, então, programa de entrevista sempre me pegou muito. Eu lembro que eu via quando era pequeno algumas entrevistas do Jô, mas isso muito quando minha mãe ficava acordada, né? Criança, sabe como é que é essas coisas? Então, depois surgiu o Agora é Tarde, lá o Talk Show com o Danilo, foi o Rafinha depois, aí o Danilo foi pro SBT, e no SBT eu via bastante porque ele colocava na internet os programas. Então, eu gosto de ouvir e aprender sobre tudo. E quando surgiu fora de uma bolha, vamos dizer assim, não é bem fora de uma bolha, eu que não conhecia esse mundo de podcast, né? Eu fui conhecer por causa da pandemia, foi quando explodiu. Então, para mim foi muito, muito bacana. Poder ouvir as mais variadas pessoas. E eu gosto, tipo, de tudo, assim. Não tenho preconceito, vamos dizer assim, para com quem vai falar, né? Eu gosto de ouvir, gosto de saber, né, o que ela vai falar, por que ela tá falando aquilo. Ou mesmo sem preconceito, seja quem me agrada e quem me desagrada. Então, os trabalhos que eu tenho, felizmente, permitem que eu possa fazer isso constantemente, por longas horas, ficar ouvindo ali. Então, eu fui ouvindo, fui conhecendo um monte de gente que eu não conhecia, sabendo um pouco mais de pessoas que eu já sabia, eu já conhecia, né? E, pô, bacana, eu gosto disso, né? Então, aí eu fui conhecendo algumas galeras, fui ouvindo algumas pessoas, porque, como eu falei, eu gosto de ouvir aquilo que a pessoa transmite como uma verdade dela, sabe? Algo que para ela é genuíno, aquilo que ela realmente acredita, aquilo que ela realmente viveu, experienciou e aquilo que ela aprendeu com aquilo. Chegou àquela conclusão por algum motivo e eu gosto de saber por que ela chegou ali naquela conclusão. Por mais que não faça sentido, por mais que seja burro, por mais que seja errado, você sabe que possa ser errado e não faz sentido. Mas se é genuíno, me encanta. Eu gosto de ouvir quando é genuíno vindo da pessoa. Um exemplo de, de genuinidade que eu acho, né? Aí vocês podem concordar ou não, mas tipo o Monark, quando ele fazia parte do Flow, eu adorava. Ele é burro.
E ele deixa bem claro isso. Cara, eu sou burro. Aí ele vem com aquele, eu discordo. E fluía uma conversa por um outro lado que, cara, era muito legal, era muito bom. E deixava bem claro isso. Cara, eu sou burro, eu acho isso e é isso. Mas que estivesse errado, como várias vezes esteve, né? Mas ainda assim, é um exemplo perfeito do que eu quero trazer. Um outro também, porra, lembro ouvindo o Flow mesmo, né? Usando de exemplo, um episódio que tava lá 3 comunistas. Foram quase 6 horas de conversa. Eu ouvi no trabalho aquilo. E, cara, foi muito bom. Mesmo você ouvindo e prestando atenção no que eles estão falando, vendo que, do ponto de vista prático, não dá pra ser aplicado aquilo no mundo, ainda assim é genuíno, é de verdade, né? Eles estudaram ali, eles acreditam naquilo ali e estão passando o conhecimento dentro daquilo que eles aprenderam, dentro daquilo que eles vê na realidade deles. Isso é genuíno, isso é realmente muito bonito. Eu gosto bastante disso. Tem várias outras pessoas que dá pra trazer de exemplo, atores, atrizes, cantores, cantoras, e professores, e eu gosto mais de ficar nessa galera, assim, e comediante também, eu gosto muito de ouvir comediante, que é justamente daí que vem as inspirações. Como eu gosto por causa da bobeira que sai, das bobagens que saem, né, nas conversas quando é com um comediante, pra dar risada ali, pra dar uma espairecida, e também até mesmo pra aprender sobre comédia, porque eu sou muito fã de comédia. Então, eu gosto de ouvir pra ir aprendendo, né? Conhecer outras referências, programas, enfim. E dentro desses comediantes que a gente vai ouvindo, vai conhecendo, um que eu conheci, que é o Arthur Petri. Eu conheci ele por causa do A Deriva, né? Ele tem um outro podcast também de entrevista lá. E ele participou algumas vezes do Flow, como convidado. E eu já tinha ouvido falar o nome dele como um comediante, né? Mas eu nunca tinha visto de fato nada dele. Nunca achei na internet nada dele. E ali nessas participações desses podcasts que ele ia, eu acabei sabendo como que ele começou nisso, né? Ele fez o podcast dele, tem seu A Deriva, ele tem outros que servem de inspiração. Deixa eu dar um gole de água, peraí. Acordei e nem bebi água, bicho. Mas enfim, eu tava falando, né? Então ele tem os outros e ele falou que ele queria muito trabalhar com comédia, ele queria muito trabalhar com rádio, na verdade. E ele não conseguiu, o que ele fez? Fez um podcast. Ele falava as coisas dele. E começou assim, né? Então eu fiquei com isso na cabeça. Olha, que interessante. Surgiu a fagulha de ideia e acompanhando, vendo de novo, ele falou mais uma vez sobre isso. Eu falei, cara, eu vou fazer, porque a época, o que eu pensei na época em fazer? O podcast, né? Isso no ano passado. Eu até tenho ainda gravei um áudio pra mim mesmo no celular. Eu ia. Não sabia de nada. Vou fazer isso, vou gravar aqui e vejo o que sai. Tem um áudio aqui ainda. Pensei em mostrar esse momento, mas eu não vou mostrar, não. Vamos se fuder. Pelo respeito, né? E só ficou nisso. Foi surgindo ideias do que gravar, do que fazer. Só que, eu não pus em prática, né? Na época, a ideia principal que eu tive é fazer isso que eu tô fazendo, né? Conforme eu vou falando sobre as coisas que eu faço na vida, eu fiz, né? Coisas que eu fiz da vida, vou refletindo e entendendo um pouco mais sobre mim. Então, e como eu sou financeiramente estúpido, completo burro quando se trata de dinheiro, aliás, eu vou gravar dando dicas de dinheiro pra galera. Eu vou anotar isso aqui pra não esquecer. Isso é um problema meu. Eu não anoto, tem ideias e esqueço, mas essa eu vou anotar aqui pra não esquecer. Então, como eu sou financeiramente burro, completamente burro, né, nisso, cara, eu falo muito, né? Eu acho que eu falo muito, né? Tenho que parar com isso, tenho que aprender a falar, também não tenho que aprender a falar, tá difícil já. Mas como eu sou burro nessa parte, o que eu pensei? Vou gravar, né, algumas coisas que eu fiz na minha vida, vou ouvir e buscar refletir sobre aquilo. E aí, como eu estudo psicologia, né, eu já sabia um pouquinho a respeito,
eu chego a alguma conclusão para tentar melhorar. E eu evito de pagar a psicóloga porque eu tava entrando num buraco sem fundo, pagando com cartão de crédito. Sabe quando você faz Pix com cartão de crédito? Pois é. Eu tava fazendo isso e aí já... Então, aí eu parei, pensei em fazer isso, só que eu não fiz. Só larguei e ficou o projeto ali, a ideia, que eu retomei em março agora. Eu gravei, tem um episódio... Aí toma no computador. Tem um episódio que eu uso o Spotify for Podcaster. E tem 3 episódios que eu falei sobre isso. Um episódio piloto do porquê que eu ia começar a gravar. Foi justamente isso que eu fiz. Justamente isso que eu falei do nada. Então, e outros 2. Um sobre procrastinação e outro sobre álcool. Falando sobre 2 facetas da minha vida, né? Que eu vivi, cara. Fazer o quê? Era isso, mano. É isso. Não tem o que fazer, é isso. Eu ouvi e refleti. O primeiro eu ouvi procrastinação, o segundo eu não sei. E foi uma porcaria, a verdade. Tá? Uma porcaria. Mas tá aqui ainda. Tá aqui. Nossa, e o nome do podcast também era Privada Cast. Olha a merda. Privada Cast. Pô, eu tinha feito alguma coisa sobre não sei o que, o lugar que eu vomito. Puta, mano, pura bosta. Olha a merda que era o que eu tava fazendo. E isso em março. Março é mês 3, né? Aqui ó. Março e abril. Os 2 episódios que eu gravei aqui. Legal, hein? Março e abril. E parei de novo. Aí agora no final do ano. Que aí que tá um negócio. Eu acredito e não acredito nessa coisa de sinais da vida, sabe? A vida, ela te dá sinais que você tem que fazer determinadas coisas. Só que, ao mesmo tempo que eu acredito, eu não acredito. E aí, nessa dúvida, né? Esse sentimento misto que acontece, eu comecei a achar que a vida tava dando sinais para eu voltar a fazer isso aqui. E falando das inspirações, né? Eu citei o Arthur Petri em outros podcasts que ele faz, e nesses podcasts que ele passa, que ele tem, eles entraram, cara, quase um mês, assim, numa conversa de você tem que fazer as coisas que você quer fazer. Uma coisa que eles já falaram, né, nos programas deles, que é aquela na Saco Cheio, dá um nome aqui, quem quiser acompanhar depois, cheio.tv. Aí tem o podcast Desinformação e tem o podcast Saco Cheio, que é só do Arthur Petri. Mas mais no Desinformação também, que é ele e o Thiago, Caio e o Ledesma. Eles ficam falando lá sobre as coisas, né? E algo que eles já falaram lá que eu já ouvi, todo mundo já deve ter ouvido, né? Que você tem que atacar naquilo que você tem medo. Cara, se aquilo que você quer fazer, você tem muito medo de fazer, é aquilo que você tem que estar fazendo. E é isso aqui que eu falar. Eu tenho muito medo de falar. Muito medo mesmo de falar. Não sei porquê. E aí nessa inspiração, né? Cara, é a vida de novo, dando aquela loucura de sem saber certo. Mano, vim fazer novamente. E dessa vez tá indo, cara. Dessa vez tá indo e tá bem legal. Pelo menos pra mim, não sei pra vocês que estão ouvindo. Mas pra mim tá bem interessante. Então, eu decidi fazer isso. Comecei, de fato, a pôr em prática. Já lancei umas ideias que eu tive, né, que tava lá guardado. E não sei como foi. Alguns amigos meus ouviram, gostaram, acharam legal. Não é porque também é isso, a gente precisa falar, né, que tá fazendo isso, porque só deixar jogado aqui não acontece. Mas, e aí, muito motivado por isso, eu decidi pôr em prática, porque, como eu falei, eu tenho um sentimento que é isso que eu tenho que estar fazendo, sabe? Eu não sei exatamente o que é, mas creio que envolva isso. Pode ser que seja, de fato, que nem trabalhar com comédia, eu sempre quis trabalhar com comédia. Eu tenho ainda uma vontade muito grande de subir num palco de stand-up para ter a experiência de como que é
como que é isso? Porque já tive sonhos megalomaníacos sobre isso, né? De que eu fazia especial de comédia e, pô, gostava. E porque de achar que eu me encaixo nesse mundo, não sei exatamente porquê, mas eu tenho esse sentimento, cara. Isso tá ali e meio que fica no fundo da cabeça gritando. Isso aqui, eu não sei por que que eu nunca fui atrás. Eu creio, pode ser uma desculpa isso aqui, tá? Eu acho que é uma desculpa pra justificar o medo que eu tenho, né? Mas algo me diz, não sei se é uma falsa memória, eu não sei exatamente o que que é, mas não sei se de algum momento me falaram que artista não ganha dinheiro, ou que artista é tudo viado. Eu não sei ao certo, mas algo dentro de mim diz que tem isso, assim, e aí talvez seja, eu acho que é só uma justificativa pro meu medo, né? Eu que sou um tremendo de um cuzão, nunca fui atrás, e aí eu tô buscando. Tanto que eu, porra, no final de semana eu tava lá na casa dos meus pais, e eu acordei, eu lembrei, pô, vou falar pra minha mãe, se ela lembra de quando eu falava pra ela, porque eu lembro quando eu tava ali uns 16, 17 anos, que deu uma explosão de stand-up comedy. Cara, eu vou fazer isso aí também. E eu lembro que eu quero ser um comediante stand-up. Eu não lembro o que que ela falava. Se era algo bom, se era algo ruim. Eu esqueci de perguntar. Puta, sou burro, né, mano? Meu Deus do céu. Bem, eu vou mandar mensagem pra minha mãe. Mas, enfim. E só que a vida foi acontecendo, foi só o sentimento ali. E aí veio e fica no fundo. Sim. E aí, cara, é isso. Uma inspiração muito grande surgiu por conta dessas pessoas, né? Cara, é só fazer e, de fato, é só fazer, é só colocar em prática, né? O mundo é de quem faz. Tem alguma coisa que eu tirei de lição vendo um monte de entrevista por aí, do que o pessoal chegou de alguma forma em algum lugar, que ela fez. Tem que fazer. E eu ficar só sonhando com isso e não fazer, não colocar aquilo que eu acho que cabe, né, que se encaixa dentro desse mundo. No mundo, né, não tirar do campo das ideias ali, acaba. Não vou sair de um sonho, não vai passar de um sonho. Então eu tô aqui fazendo, algo me diz que vai virar. Não sei se de fato o programa aqui, que aí é que tá, né, não sei se é isso aqui. Porque aí também é uma coisa que eu sei que sempre me pegou, imaginar, pô, eu vou fazer isso aqui e explicar para as pessoas e tudo mais, porque a minha ideia de verdade não é fama, sabe? Ser famoso, ganhar rios de dinheiro e, nossa, fazer um especial de comédia igual o Padilha fez, em homenagem à mãe dele lá, que ele comprou uma casa e tudo mais. Não, é, sabe? É só realmente falar. Eu tenho só isso, assim, eu não sei. Às vezes, pô, nem estudando psicologia, às vezes pode ser só um trabalho clínico, né? Posso, quem sabe, vir a ser um professor aí. Abriu-se essa oportunidade na minha vida também. Se eu for esperto, tem como eu atacar ali. Pode ser um podcast, igual eu tô fazendo aqui. E eu consigo, de alguma forma, matar essa minha curiosidade de subir num palco de stand-up, ver como é que é. Eu não sei. Não sei o que vai virar daqui. O que vai acontecer no futuro. Eu tô aberto a todas as possibilidades que acontecer na vida. Isso, mas que envolva falar. Eu nunca falei na vida antes. Não tá medo de falar. Não sei, talvez medo de falar e não ser aceito. Provavelmente. Provavelmente. Mas enfim, né? Então, e aí eu tô nessa pegada de colocar no mundo. Eu sei que é estranho, cara. Confesso que é um pouquinho estranho, assim. É um medinho constante que dá sempre que eu vou sentar aqui e gravar. Agora mesmo tá um puta frio na barriga.
não sei por quê. Eu sei que quando eu falo, eu reflito muito sobre... Eu chego a algumas conclusões, né? Do porquê que eu ajo da forma que eu ajo, eu agia da forma que eu agia. E a ideia inicial lá que eu falei de ser o meu próprio psicólogo, de trazer as merdas que eu já fiz na vida e tentar refletir sobre aquilo, ainda acontece de alguma forma. Eu continuo fazendo aquilo, né? Tá tudo junto. Então, mano, tá acontecendo. Tenho ideias. Eu até comentei com alguns amigos sobre convidar pra gravar isso aqui, né? Porque eu tenho uma ideia de fazer tipo uma entrevistinha, vamos dizer assim. É uma ideia besta mesmo de pessoas que nunca viveram nada na vida refletir sobre viver. É isso. Sabe? Do ponto de vista de dois imbecis que não sabem nada. Porque eu tenho 30, eu não sei nada sobre a vida. E as pessoas que são amigos meus, têm 30 ou menos. Então também não sabem nada. E aí a gente se juntar, conversar, gravar e ver o que vira. Se surgir algo bacana de como viver, é interessante. E se não surgir, é interessante também, é só bobagens. A ideia é bobagens. Que não sei. Vão fazendo e as coisas vão acontecendo, né? Citando as inspirações de novo, é algo que eles falam que, cara, faz aí. No começo você vai achar que você tá copiando. No começo vai parecer que você tá copiando alguém. E de fato você tá, até você encontrar o que é seu de fato. O que é você de fato. Então, tô aí atacando para todas as áreas que eu acho que eu devo atacar. É um programa que tá nascendo e a gente não sabe o que vai acontecer com esse programa aqui. Eu tenho uma ideia. Mas se essa a ideia que eu tenho de fato vai ser ela, não dá, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, continuar nessa pegadinha aí de gravar, trazer semanalmente, diariamente. Hoje surgiu a oportunidade de gravar, talvez amanhã faça isso de novo. Tem outros ensaios que eu tenho. Tem um ensaio sobre personagens, tenho vontade de trazer, né? Que casa muito com o episódio que eu falei. No fundo, eu acabo falando sobre o que eu já gravei, né? Não tem muito pra onde fugir. Mas enfim, trabalhando algumas outras ideias também. E fica uma sensação esquisita, que nem o episódio que eu trouxe sobre ser gay. Pra mim, ele ficou meio que mecânico, porque eu escrevi, sabe? Eu criei tipo um roteiro de como eu imaginei que ele seria. Ao invés de eu só gravar, eu fui escrevendo, e aí depois eu tentei ler, e pra mim ficou meio mecânico, não saiu. Fui eu, mas ao mesmo tempo não fui eu, deu pra entender? Deu pra entender? Não sei se deu pra entender. Então é isso, é isso. Estamos aí gravando, vendo o que vai acontecer. Ainda tem poucas pessoas que sabem sobre isso. Eu acho que talvez esteja na hora de eu falar pra minha família, não sei. É a família que é pai e mãe. Mais um gole de água, peraí. Talvez criar um perfil no Tinder também e colocar que eu sou host pra ver. Vai que eu farmo umas menininhas. Brincadeira. Se eu fizer isso aqui e você que viu e chegou, é brincadeira, tá? Só... Piadinha. Humor. Seu William, né? Seu William. Por isso que eu não tenho um match lá. Mas enfim. Aí eu tava falando sobre aspirações, inspirações. Pô, é foda, desculpa. Tô nervoso, cara. É isso que eu tô falando. Dá um. Tem, como eu falei, eu não sei se eu acredito, não acredito nessas coisas de. Dizem que quando você fica nervosinho é bom sinal, né? Você gosta. Eu sei que eu gosto, me faz isso aqui muito bem, é muito legal. Mas. Cara, a princípio é isso. A princípio é isso. Eu tenho que voltar a falar com uns amigos meus lá que eu chamei de gravar. Eu não sei se eles estão ouvindo. Mas se vocês ouvirem isso aqui, com quem eu falei sobre gravar isso aqui, né? Vocês acham de a gente colocar no mundo isso aí? Mas já.
refletir sobre a vida do ponto de vista de duas pessoas que não viveram nada, pra ver o que sai, pra ver o que acontece, né? Porque é isso, o mundo é de quem faz. Eu resolvi fazer. Talvez seja a crise dos 30 que bateu ou meu lance de quase morte também, pode ser, não sei. E que tem alguns medos que eu ainda não enfrentei, preciso enfrentar. Vou até armar aqui um compromisso público aqui já. Porque dia 30 de novembro, 30 de novembro? Peraí, deixa eu só confirmar aqui no calendário aqui. É o último final de setembro, outubro, 30 de novembro isso. Vai ter uma festa em família. É uma família que me pega muito, confesso que me pega muito. E até esse dia, todos já estarão sabendo disso que eu estou fazendo, de alguma forma ou de outra. E já vou deixar aqui registrado para ver o que acontece no dia. O que vocês vão falar comigo. É só uma ansiedade de imaginar conversas que podem ocorrer e eu não querer ter. Mas acho que eu respondi, né? Eu trouxe Não fala caramba, fugiu a porra da palavra. Eu trouxe os motivos, as inspirações e as aspirações do porquê que eu tô fazendo isso aqui, né? Eu acho que sim. Devo ter chegado em algum lugar. Eu tô satisfeito com o que eu trouxe. Porque a princípio, no momento, são poucas pessoas que ouvem. São alguns poucos amigos. Alguns poucos familiares. Poucos que eu tô me elogiando, né? Na verdade, é um de cada, né? É um amigo e um amigo e familiar. Mas tá tudo bem, muito bem. Muito obrigado a vocês. Serei sempre grato a vocês dois. Beijos na nádega de vocês. Vou tatuar vocês na minha nádega. Depois vocês me mandem uma foto. Eu vou fazer de cada um, né? Uma na nádega. E aí a banda preferida. Eu quero na direita, eu quero na esquerda. Me avisa que eu vou fazer. Um 3x4 bem maneiro. Bem maneiro. Porque é pra vocês que eu faço isso aqui. Mentira, é pra mim. Eu faço isso aqui, é pra mim. Por mim. Eu tava precisando falar. Tô mexendo aqui no cabo do suporte aqui agora. Que antes eu deixava ele só paradinho aqui e ficava, mas eu posso trazer ele pra cá, eu posso ir pra frente enquanto eu me mexo. Olha que bacana, eu sou um burro, né? Acho que eu tô ficando mais à vontade fazendo isso aqui. Olha que legal, ó. É que vocês não estão vendo, né? Vocês não estão vendo, mas... Puta esquizofrenia. Eu sou meio deficiente mental, acho. Talvez eu deva ir no psicólogo e parar de gravar isso aqui também, né? Às vezes eu fico pensando na piscina. É meio doente, porque você não vai procurar ajuda. Você tem que ter um laudo. Mas enfim. Isso é só uma outra parte do meu cérebro falando. Eu acho que foi isso, né? Por hoje é só. Tava precisando trazer um panorama do que vai acontecer pra vocês, né? Então, motivações, aspirações, sobre as inspirações e é isso. Pra não prolongar muito, ficar só em meia hora. Peço desculpa pelo último episódio, tá? Já eu falei sobre ter retirado os dentes. Não ficou muito legal. Mas é isso. É isso também. Isso também faz parte do processo, né? O mecânico, um não legal, a falta de criatividade, né? A falta de vontade, às vezes. É isso. É apenas mais uma faceta da minha vida acontecendo e vocês estão vendo acontecer. Tá certo? Então, obrigado para você que ouviu o podcast inteiro e chegou até aqui. E para você também que chegou até aqui pulando metade do podcast. Eu sou muito grato por isso. Tá certo? Até a próxima. Fui!